a Hogwarts. Hoje nós temos um desafio. As pessoas acham engraçado. E neste caso, eu sou a pessoa que foi desafiada. E porquê que eu fui desafiada? Vamos ler parágrafos dos livros de Harry Potter ao qual eu não vou ter acesso. Portanto, eu não sei qual é o livro, em que circunstância aquela cena acontece, porque é um simples parágrafo. Certo? Então o meu editor de vídeo vai tratar de ler os parágrafos. O Filipe já viu uma mão e tal, já ouviu uma voz. Portanto, já conhecem. Ele vai ler um parágrafo e eu vou ter que adivinhar de que livro é esse parágrafo, ok? Portanto, se eu errar algumas vezes, tenham um bocadinho de piedade aí também, não me censurem, porque sejamos realistas. Nós temos a saga muito focada ainda na nossa mente e muito clarificada na nossa mente. Mas às vezes há parágrafos complicados, tipo o céu estava azul naquela bela manhã de domingo e a gente salvava, certo? Prontos, portanto, relevem se houver erros, que é provável que existam porque toda a gente erra, ok? Antes de mais, não se esqueçam, deixem a telinha do YouTube, o botãozinho vermelho onde tem que subscrever, cliquem aí, deixem o vosso like e os vossos comentários sobre este vídeo. E vamos então, porque eu nem quero imaginar como é que isto hoje vai correr. Vamos ler parágrafos de Harry Potter e adivinhação. Bem, vamos lá então. Parágrafo. Ele está de costas para mim. E ri-se. Está de costas. Certo? Vamos ver. Então, Harry conseguiu ver-se livre de Neville junto da Dama Gorda, dizendo-lhe a senha e fingindo que tinha deixado o trabalho sobre os vampiros na biblioteca e que ia buscá-lo. Logo que se viu longe dos trolls da segurança, tirou de novo o mapa e observou minuciosamente. O corredor de terceiro andar parecia deserto. Após uma cuidada inspeção, viu, com alívio, que a pequena mancha identificada como Severus Snape tinha regressado ao seu gabinete. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Certo! Portanto, primeiro está fácil. É o teu livro preferido. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É onde tudo acontece, certo? É onde tudo Tem acontece. sírios, tem um pinho, tudo acontece. Vamos ao próximo. Livro número 2. Atenção que é um parágrafo aleatório, certo? Não é combinado, ou seja, o Filipe simplesmente abre o livro. O primeiro parágrafo que ele olhar, seja no início ou no fim do livro, é esse que ele vai ler. Vamos aos meus pecados. Tá? Segundo. Siga. Logo que deu por finda a dolorosa transformação, viu-se com mais de 1,80 m de altura e, ao que dependia dos seus braços musculosos, era muitíssimo bem constituído. Também tinha barba. Guardando o manto da invisibilidade e os óculos dentro da sua nova indumentária, Harry reuniu-se aos companheiros. Eu diria que seria Harry Potter em Câmara dos Segredos. Não. Não, Pelos vistos, não. não, Nossa, então é onde? não te contextualizaste. Então eles fazem aqui uma transformação. Sim, mas podia ser quando ele se transformou em Goyle, ou Crabble, na altura em que ele estava a poção polissuco. Ele transformou-se, foi para a casa dos Slytherin, falar com o Draco Malfoy, que assim fosse aí. Não. Então, Queres que eu te diga ou vou ler outro parágrafo? Eu vou ler outro parágrafo. ok, vou ler para. Vamos tentar. Segunda tentativa. Vou ler outro parágrafo. E começa assim. Certo. E Hogwarts. Mas sabia que lá o seu Horcrux estava seguro. Que seria impossível o Potter entrar na Hogsmeade sem ser detectado, quanto mais na escola. Mesmo assim, a prudência aconselhava-o a alertar Snape para o facto do rapaz poder tentar entrar novamente no castelo. Contar a Snape a razão pela qual o rapaz poderia regressar seria absurdo. Mas lógico, cometeram um grave erro ao confiar em Bellatrix e em Malfoy. A estupidez e o desleixo de ambos não provava quão insensato era confiar em quem quer que fosse. Se é Harry Potter e o Príncipe Misterioso? Não. Não, são todos mais amorosos. É. E fiz confusão por causa do Snape, ter das mais da morte, Snape, e eu pensei que tivesse. Não.
Certo, porquê? Porque vocês lembram que em Todas as Partes da Morte o Harry retorna ao Hogwarts, certo? E é detectado, toda a gente sabe que ele é detectado, e é a Aberforth que acaba por o acolher para fugir dos Devoradores da Morte, certo? Acaba por... A Ariana vai buscar Neville e eles conseguem entrar realmente no castelo na sessão das necessidades. Portanto, é esse ponto que está a ser retratado ali. Todas as Partes da Morte, certo? Está correto? Está corretíssimo. Tá? Vamos ao próximo? Pá, é um por livro, portanto. É tudo por livros. Ou dois. E eu espero estar bem. Bom, então. Tá lá. As palavras da Hermione sobre Krum não lhes saíam da cabeça. Só gostam dele porque é famoso. Harry duvidava muito que alguma das raparigas que até agora lhe tinham pedido para ser seu par quisesse a sua companhia no baile se ele não fosse campeão da escola. Depois, interrogou-se se isso o aborreceria se tivesse sido show a convidá-lo. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Certo. Certo? Estamos a falar do baile. Este era fácil. Cho Chang, Peter Krum. Apesar de, como vocês sabem, Peter Krum nos livros, certo? Aparece em Todas as Partes da Morte, do casamento do Guy e da Fleur. Portanto, poderia ter algo relacionado. Mas não. Baile, pares, Cho Chang, Harry. Tem tudo a ver com o Cálice de Fogo e o baile. Da próxima. Reparem, até os cães aqui do vizinho se calaram para ouvir isto. Não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal. Ok, este parece. Tá? Tá. Então é assim. Certo. A ponta do nariz longo e a Duque de Dumbledore estava a menos de 2 cm do pelo de Mrs. Norris. Ele olhava de perto, através dos óculos de meia-lua, os dedos longos e palpar e tatear suavemente. A professora McGonagall estava quase tão perto como ele, com os olhos contraídos. Snape surgia mais atrás, meio na sombra, com uma expressão estranha no rosto, como se tentasse a toda a força sorrir. E Lockhart andava de um lado para o outro a dar sugestões. Meus amigos, Gilderoy Lockhart só entra em um filme e um livro de Harry Potter e é Câmara dos Segredos. Mas sim, esta cena retrata a altura em que Miss Norris, a gata do Filch, é petrificada. Então Dumbledore chega e analisa a gata e tal. Portanto, toda esta situação, esta cena passa-se lá. Mas é fácil porque a partir do momento em que Lockhart é lá. Não bate assim tão mal se acham que está a correr mal. Eu acho que está a correr ótimo. Fazer mais vezes este tipo de desafios. Acho bastante engraçado. O Filipe vai tentar procurar sempre aquele parágrafo mais confuso. Não, por acaso estou a tentar procurar um parágrafo que faça sentido. Ele é contra aqueles parágrafos que diz, não é? Era verão. O Harry estava sentado na soleira da porta. Não. Eu não gosto desse tipo de parágrafo. Ok. Está? Certo, siga. Então, diz assim. Era uma visão pavorosa. 3,5 metros de altura, a pele de um cinzento granito bastante escuro, o enorme corpo granuloso que lembrava um pedregulho com uma pequena cabeça calva no cimo, como se fosse um coco. Tinha as pernas curtas, espessas como os troncos de árvores, com pés gordos e cheios de calosidades. O cheiro que exalava era indescritível. Trazia na mão uma enorme moca de madeira que arrastava pelo chão devido ao comprimento exagerado dos braços. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Muito bem. A altura em que o troll entra na masmorra, nós vemos o Quirrell entrar de pleno salão e dizer Troll das montanhas! Não é? Vocês lembram dessa cena? É precisamente aí quando o Harry, o Ron e a Hermione, o Harry e o Ron vão buscar a Hermione que estava na casa de banho a chorar quando se deparam com o troll. Eles vão ajudar a Hermione. O troll andava à solta nas masmorras. Certo? Portanto, sim, bem descrito como é que é um troll das montanhas. Mal cheiroso. Ok. Isto parece bem. Tá? Tá? Vamos lá, mais um. Então é assim. Harry perguntava-se se Dumbledore regressaria de onde quer que estivera a tempo da lição de segunda à noite. Mas, não tendo recebido instruções em contrário, apresentou-se à porta do gabinete dele às 8 horas. Bateu e foi convidado a entrar. Encontrou Dumbledore à secretária, parecendo invulgarmente fatigada. Na sua mão,
continuava tão negra e queimada como antes. Mas o professor sorriu ao fazer o gesto para Harry se sentar. O pensatório estava de novo em cima da mesa, projetando pontos de luz prateada pelo teto. Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Mão preta de Dumbledore acontece quando ele coloca o anel de Marvel Riddle, certo? Que era um Horcrux, e ele fica com a mão impregnada daquele veneno, daquela magia negra, certo? Ao qual Snape conseguiu, através de algumas poções, dar mais um ano de vida. Portanto, nós sabemos que é em Príncipe Misterioso que Dumbledore tem aquela mão negra, e é também em Príncipe Misterioso que nós perdemos o nosso querido Dumbledore. É uma causa maior, uma causa boa. Ok. Agora, muito rapidamente, que é para não te lembrares qual é o livro que falta. É assim. Demoraram 20 minutos a chegar a King's Cross a pé e, até lá, nada mais aconteceu significativo, além de Sirius ter assustado alguns gatos para divertir Harry. Chegados à estação, demoraram-se um pouco junto da barreira entre as plataformas 9 e 10, à espera de que o terreno ficasse livre. Mal isso aconteceu, cada um deles avançou, passando facilmente para a plataforma 9 e 3/4, onde o Expresso de Hogwarts os agradava. Soprando um vapor fugilinoso numa plataforma apinhada de estudantes prontos a partirem as suas respectivas famílias. Eu poderia chutar, porque eu não gosto de chutar. Eu diria que seria na Ordem da Fênix. Harry Potter e a Ordem da Fênix. O Sirius assustar gatos para divertir o Harry. Nós sabemos que nós protegemos o nosso Sirius. Não é? E na altura ele queria de todas as formas agradar a Harry. Nós sabemos que o Sirius andava a fugir de Azkaban, andava bem mais em baixo. A própria maneira de estar do Sirius estava bem mais rancoroso, estava bem mais aflito. E então ele tentava sempre, nos poucos momentos que tinha com o Harry, fazer tudo para que ele sentisse bem. Portanto, o facto do início que seja uma pena que se estou a falar, mas se é a situação que eu estou a ver, Está certo. agora tenho nada a dizer. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, gostei imenso. Achei que fosse correr pior. Ok? Etc. Errei uma. Prontos. Somos humanos e erramos. E tudo bem, às vezes fazemos confusão com algumas situações que possam acontecer. Faz parte. Mas, de modo geral, acho que sim. Acho que foi bastante divertido. Devemos fazer mais vezes isto. Porque eu acho que, pelo menos para mim, foi bastante engraçado. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam. E não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, seguir-nos no nosso blog, Twitter e Facebook. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Esperem só um segundo. Não saiam de onde vocês estão. Sim, o vídeo vai terminar, nós já sabemos que vamos na parte dos créditos, de subscrever e tudo mais. Antes disso, para quem não sabe, eu vou dizer aqui em primeira mão no nosso canal, eu estou introduzida num projeto, juntamente com outras pessoas, sobre um curso de magia. Portanto, é o curso da Escola de Magia e Feitiçaria. Sim, vamos durante um longo tempo dar aulas de Ecologia, História da Magia e Duelos e Defesa contra as Artes das Trevas. Portanto, para quem não conhece a Badrel, eu aconselho que vocês passem a conhecer. Na descrição do vídeo vai estar o link para que vocês possam ir até lá, dar uma vista de olhos em si. Não se esqueçam de que as minhas aulas são sempre importantes, portanto, corram todos para lá, todos para ver os vídeos que nós estamos a colocar lá, que são muito interessantes. Tchau, tchau!